devocional. Eu falei que o Senhor confirmou esse livro, gente, comigo 3 vezes, né. A primeira vez eu cheguei na casa da minha irmã, estava orando já, né, aí minha irmã falou assim: "Ana Flávia, a gente podia ler", eu estava com um livro de Neemias na mente, né, aí ela falou assim: "A gente podia ler talvez o livro de Ruth". Aí eu falei assim: "Ah, é verdade, eu não tinha pensado nele, né". Aí eu cheguei no outro dia, a Lohane me mandou mensagem: "Lolo, eu sei que você está buscando no Senhor, mas o que que você acha da gente ler o livro de Ruth?". Aí eu falei: "Ô Senhor, amém", falei: "Estou orando, né". No outro dia eu abro o devocional da pastora Viviane Martinello, o livro, ela cita o livro de Ruth. Aí eu falei: "Amém, Senhor, já entendi que é para ser o livro de Ruth, né? Então hoje a gente vai dar início nesse livro, né? Que é tão curto como o de Esther também, menor ainda, tem apenas 4 capítulos. Ontem eu ainda estava conversando com a Thaís, né? Trocando umas ideias com ela, e a gente tinha visto alguns pontos, mas quando a gente foi ler de novo o livro, tem tantos pontos para a gente destacar e falar e aprender com o livro de Ruth, tá? Então vamos fazer agora um momento de oração. Eu já vou dar oportunidade para a Isadora fazer esse primeiro momento. Pode ser? Ou você tá, não dá para falar, Isa? Dá pra falar. Só tô com muito sono hoje, mas eu faço. E aí eu vou aceitando as pessoas que estão entrando aqui, tá? Pode começar a oração? Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, nós te damos graças nesta manhã, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, dizemos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, Deus. Deus, nós estamos aqui, Deus, para te louvar, para te engrandecer, para aprender mais do Senhor, mais a tua palavra, Deus. Pai, nós clamamos a tua presença nesta manhã, Deus. Vem, Senhor, sobre este encontro, Deus, sobre a vida de cada mulher, Deus. Toma cada coração, Deus, cada mente, Senhor. Deus, que nós venhamos aprender neste livro de Ruth, Deus, a mais o Senhor, mais a tua presença, que o Senhor venha falar poderosamente em nosso coração, Deus. Usar a vida de cada um aqui, Deus, para que o Senhor possa ministrar, falar, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa semana. Guarda-nos, Deus, livra-nos de todo mal, Deus. Usa cada dia a vida da Lorena, Deus. Nós te damos glórias, Deus, por essa vida, Deus. O Senhor continue a usá-la, ministrar, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te damos honra e glória agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai começar. Eu vou começar a leitura aqui. É bem curto, né? Coisa. É, eu vou começar, eu vou ler aqui 5 capítulos e eu deixo outras de vocês ler, que eu sei que outras ajudam aí, né? A Ana está sempre ajudando, a Lohane. Então eu vou dar início aqui. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Alguém continua, por favor? Vou continuar. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Alguém? Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis contigo.
Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Alguém vai pode ler? continuar? A Babai vai. Pode ler, Babai. Abre o microfone. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É até aí, lá? Uau, isso. Amém. Gente, vamos continuar do mesmo formato, né? Eu vou começar aqui, e aí eu dou oportunidade para vocês falarem, né? Qual ponto chamou mais atenção de vocês, qual versículo mais impactou vocês, né, nessa manhã. E aí no final a gente termina com a reflexão. E aí eu tenho uma proposta para vocês também. Começando aqui no capítulo 1, diz que eles eram da terra de Belém. E aí a terra, né, houve fome na terra, e eles decidem ir para a terra de Moabe, né? E aqui nesse começo, a palavra diz que, a palavra não, né? O significado de Belém significa terra do pão. Então, eles saem da terra do pão para uma terra estrangeira, e aqui não diz que o Senhor mandou eles ir, né? Aqui diz que eles decidem ir, houve fome na terra, eles decidem ir. E aqui também diz que eles foi viver por algum tempo. Era algo temporário e que depois se tornou algo permanente. Então, a primeira coisa, né, quando eu estava lendo aqui, foi que se Deus não mandou ir, então que a gente permaneça onde Ele ordenou, né? Muitas das vezes a gente toma a decisão de ir para algum lugar, fazer alguma coisa sem o Senhor ter mandado. Então, a gente precisa sempre buscar no Senhor. Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, essa porta que abriu, eu devo ir? Ou eu preciso ficar, mesmo sem pão? É para eu ficar, permanecer aqui? É aqui que o Senhor deseja que eu esteja? Ou não, eu vou buscar com as minhas próprias mãos? Né? Então, esse primeiro ponto, né? Se Deus não mandou ir, fique. Seguindo a leitura aqui, diz, né, que os filhos dela, antes dos filhos morrerem, né, que eles casam com moabitas. Na lei, isso era incorreto, né? Eles não poderiam casar com mulheres que não fossem mulheres estrangeiras. Por quê? Porque essas mulheres levariam eles a adorar outros deuses.
a praticar coisas que eram contra a lei. Então, aqui eles levam os filhos deles para uma terra estrangeira e ainda fazem, né, eles pecarem casando-se com mulheres moabitas. Glória a Deus, depois a gente tem um final feliz com Ruth, né? Mas eles quebram uma lei ali também, né? Eles cometem um erro aqui. E aí nós vamos vendo a história e Ruth não, Noemi, muitas das vezes ela fala sobre tudo que aconteceu com ela, né? Que a mão do Senhor estava sobre mim. Ela culpa, né, o Senhor me trouxe vazia, né? Eu sou amarga. Ela começa a lançar essa culpa ao Senhor. Talvez ela não reconhece a consequência dos atos, né? De talvez ter desobedecido e ter ido para uma terra onde o Senhor não mandou. Então, aqui nós vemos que a culpa era de Deus e não dela, das nossas escolhas. Muitas das vezes a gente também não, né, tem aquele vitimismo, né? Eu não tenho culpa, não fui eu que fiz, as pessoas fizeram comigo, não foi a minha escolha, né? Ai, meu Deus, coitadinha de mim. Muitas das vezes nós temos essa atitude também, né? Eu quero abrir, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu quero abrir para vocês comentarem também. Pode abrir o microfone e falar. Pode falar, papai. Eu falando do versículo que me marca, né? Toda vez que eu leio esse capítulo de Ruth, eu gosto muito quando ela fala: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus". E eu vejo assim que por mais assim que ela seja uma moabita, ela teve exemplo em casa. Então, assim, eu vejo que nós, né, como mulheres, a gente tem grande influência no meio onde a gente habita, né, principalmente em casa. Eu não sei como que era a vida dela, se era de oração, se não era, mas alguma coisa ela viu na casa dela que fez ela tomar aquela atitude, ser leal, tão leal à sogra dela, inclusive o Deus que a sogra dela servisse, mesmo sabendo das consequências das mulheres, a época era bem diferente. Então, assim, eu tiro disso, assim, que a gente, como mulher, independente de situação, como a gente exerce, assim, influência no meio que a gente está, sabe? Então, assim, queria comentar sobre isso. Amém, babai, obrigada. Mais alguém? A gente vê que Noemi também era uma boa sogra, né? Gente, uma boa mulher, porque para as noras quererem se agarrar a ela, não querer largar de jeito nenhum. Hoje em dia nós vemos tantas rivalidades, né, com as sogras. A sogra tem já, nossa sogra é ruim, né? Vai intermeter na minha vida, mas a gente vê um exemplo que nós podemos ser boas sogras, né? Quando chegar a vez aí, não sei se já tem alguém aí que já é sogra, né? Mas nós possamos ser boas mulheres e influenciar, como a Babai diz, né? Mas alguém acha que a Lohane tinha abrido Vou falar um pouquinho também. Aqui também a gente pode ver que quando Noemi, elas já estavam a caminho, né, ali para voltar para a terra dela, ela começa, né, a dar conselhos para que as noras não fossem com ela, não porque ela não amava elas, porque ela não queria, né, ali que elas estejam, mas com medo, né, da reação do povo dela com essas estrangeiras, porque sabiam que elas não eram aceitas, né, devido elas serem de descendência lá das filhas de Ló, né, com incesto, né, ali. Então, como a Lorena falou, era proibido eles casarem, né? Já essa desobediência. Então ela não sabia como seria a reação, né? Como elas seriam recebidas. Ela temeu. E ali ela já deu um conselho para elas, né? E uma voltou no meio do caminho, né? Voltou para as velhas tradições, para os velhos costumes, para as velhas adorações a deuses. E às vezes, quando agimos sem a direção do Senhor, podemos também ser uma pedra de tropeço para alguém, porque ela estava indo para o caminho certo, né? Ali a Nora, a órfã, estava indo para o caminho certo, como Ruth, mas não era determinada, não tinha
constância, provavelmente, né, ali como Ruth tinha, e às vezes com medo também, assim como a nora, voltou para os velhos costumes, estava no caminho certo, e que a gente possa, né, se alertar a isso, falar no momento certo, na hora certa, e saber o que falar também, porque às vezes a gente pode ser, né, uma pedra de tropeço aí para alguém, né, para os dias de hoje, a gente trazendo para os dias de hoje, quantas amigas, quantas pessoas às vezes vêm pedir um conselho, vêm desabafar, pedir um aconselhamento, que a gente possa ter, né, a direção estar direcionada por Deus, para que a gente não possa, para que a gente não venha desviar ninguém dos caminhos do Senhor, né? Porque ela não foi persistente como Ruth, ela voltou para aqueles velhos costumes, provavelmente, né, voltaria a adorar outros deuses, porque a gente sabe que quando a gente anda, igual hoje a gente está aqui, né, com mais mulheres, com pessoas que vai nos levar para o caminho do Senhor, mais perto do Senhor, é, cada dia mais a gente se torna mais forte, mas quando a gente se desvia, provavelmente a gente vai ficar de pé sozinha, né? É isso a minha parte. Amém. Mais alguém quer comentar algum ponto? Lorena queria comentar do versículo 11, onde ela pergunta, né? Por que ireis comigo? Noemi não tinha garantia de nada para Ruth. E mesmo assim, Ruth decide ir, sabendo do cenário, né? Das condições viúva, pobre, estrangeira. E aí a gente vê que não existia um amor de interesse, um amor de uma promessa futura, de uma segurança financeira, mas Ruth decide ir. E a gente vê quantas vezes a gente põe na balança tantas situações para a gente poder continuar, permanecer perto de algumas pessoas. E a gente vê a lealdade de Ruth, mesmo num cenário tão desafiador, mesmo num cenário tão inconstante às vezes, ela decide permanecer ao lado da sogra. E eu acho que nos dias de hoje, quando a gente fala de lealdade, é tão desafiador a gente decidir permanecer em algumas mesas, em alguns grupos, perto de algumas pessoas. E a gente aprende com Ruth, né? Ela não dependia daquele cenário. E de alguma forma a gente vê a mão do Senhor, de uma aliança ali, sem nenhuma segurança, mas confiando, né, que aonde ela estaria, o Deus dela iria cuidar de alguma forma. Amém, glória a Deus. Eu acho que essa é a palavra, né, para esse capítulo, né? Fidelidade, né? A fidelidade de Ruth com Deus, com a sogra, essa lealdade. E isso tem a ver com o que eu quero falar para vocês sobre o desafio que eu tenho para vocês hoje, né? Sobre essa fidelidade, sobre essa lealdade. Mas antes eu quero só ler algo que eu escrevi ontem, né? Que aqui, ó, de um lado, Noemi, né, amarga, como ela citou, uma grande perda, né? Ela estava em meio à dor, ela havia perdido o seu marido e os seus 2 filhos. E, bom, né, eu sou amarga, eu tô vazia, eu estou assim, né? A mão do Senhor está sobre mim. E do outro lado, nós temos Ruth, que também havia perdido muito, né? Ela perdeu o seu marido, tinha largado o seu povo para viver com ela, mas ela decidiu permanecer fiel a Deus e a sua sogra, Noemi, e se agarrou na esperança de um novo recomeço. Então, nós temos 2 mulheres em umas situações praticamente iguais, mas com atitudes diferentes, né? Em meio à dor, qual atitude que nós temos tido, né? Qual atitude nós temos tomado, né? De seguir ou de permanecer, né, com dor, que é normal sentirmos dor, é normal a gente desabafar, chorar, né? Isso é necessário, mas o que muda aqui, né, a decisão de permanecer fiel a Deus e continuar, que foi a transformação que aconteceu em Ruth, né?
E, e é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que nós possamos ser fiéis, né? Vale a pena ser fiel. Ok? A gente pode orar, então? Mais alguém quer falar? E aí, ó, o que eu quero propor para vocês é o seguinte: como a Thaís citou aqui, né, sobre a fidelidade de Ruth com a sua sogra, né? Ela permaneceu fiel em meio a essa batalha que ela estava passando, essa dor, né? Olha, eu vou com você onde você for. Eu quero propor para você hoje orar por alguém que você saiba que está passando por uma luta, alguma amiga, alguma pessoa da sua família. Quero que você ore por ela, né? Permaneça fiel a essa amizade, fiel a essa pessoa, mesmo que talvez ela pensa assim, não tem ninguém orando por mim, mas que você seja intercessora dela nesse dia e que talvez, né, se o Senhor tocar o seu coração para você enviar uma mensagem para ela. Olha, eu estou com você, tá? Aonde você for, eu irei, eu estou aqui com você. Talvez use até esse versículo, né, do Ruth 1,16, né? Isso, 1,16. 16, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o teu Deus, eu estou com você nessa, né? Encoraja alguma mulher nesse dia, ou algum amigo também, algum familiar que está passando por uma luta, talvez com uma dificuldade financeira, talvez com a morte de um ente querido também, alguma pessoa que está internada, alguém assim, tá bom? Então esse é o desafio para hoje. Vamos orar? Vou fazer esse período final. Eu vi todo mundo que votou lá e, e aí eu vou chamando vocês assim, aleatoriamente. Hoje, coitada, chamei a Isa que estava com sono, mas acordou, né, amiga? Tadinha. Então vamos orar nesse momento. Temos uns minutinhos antes para depois a gente fazer a nossa fotinha. Vou colocar um fundinho aqui. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada por estar conosco neste momento. Senhor, obrigada, Pai, por nos enriquecer nessa manhã, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser fiéis, Pai, como Ruth, fiéis a Ti, meu Deus. Aonde nós pisarmos, Pai, nós queremos que a Tua presença esteja conosco, Pai, nós queremos Te adorar, Pai. Sempre, Senhor, meu Deus, Te louvar. Não há outro Deus como Tu, Pai. Não há outro Deus, Pai. Não há outro lugar melhor do que estar na tua presença, Senhor. E nós queremos, Senhor, meu Deus, nos render, ser fiéis ao Senhor, Pai. Assim como Ruth, Pai. Nos ajude também, Senhor, meu Deus, a ser fiéis às nossas amizades, Pai. A influenciar pessoas para o teu reino, meu Deus. A ser bênção na vida de outras pessoas, Pai. Nessa manhã, Senhor, coloque no coração de cada uma das suas filhas alguma pessoa que está necessitando, Pai, de oração, que está necessitando de uma palavra, Pai, que nós possamos ser bênçãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por esse primeiro dia de devocional, Pai. Oro abençoando, Senhor, meu Deus, a vida de cada uma dessas suas filhas que aqui estão, meu Deus. Que a tua graça, a tua bênção seja sobre a vida delas, sobre as famílias delas, Pai. Guarda a semana delas, abençoa, Senhor, meu Deus, que seja uma semana de alegrias, Pai, de boas notícias, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, uma semana de prosperidade, Pai. Meu Deus, eu oro, Pai, para que haja resposta, Senhor, meu Deus, na vida das suas filhas, naquilo que elas têm clamado, pedido, Pai. Que o Senhor venha atender, Senhor, meu Deus, nessa semana. Que elas possam ter alegrias, Pai, alegrias nessa semana, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, meu Deus, a entrada e a saída delas, Pai, que elas tenham, Senhor, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada pela tua bondade, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ligar as câmeras para a gente tirar a nossa fotinha. Ó, se alguém quiser falar mais alguma coisa, ainda falta 4 minutos, dá para comentar. Tô vendo todo mundo. Deixa eu tirar aqui. Ó, vou tirar, meninas. Chegar um pouquinho para trás, tô muito perto.
Um, dois, três e. Foi. Um ótimo dia para vocês. Amanhã vai ser mais fácil, gente, acordar, viu? Um beijo para vocês, viu? Aí você Tchau. quer falar? Alguém quer falar? Alguém fala? Não, Não, né? eu ia falar assim que hoje eu só acordei porque a babá puxou meu pé. Não Por teve isso que serve a da amiga. Amanhã ela vai acordar, então, que eu vou puxar de novo. A amiga não é pra isso, gente. Um beijo para Tchau, vocês, beijo, gente.